Dali, pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK, então curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas também lá no Twitter e no Instagram, que isso ajuda demais no meu crescimento. Eu venho falar aqui um pouco sobre o que aconteceu hoje no dia do Inter, né? O Inter pegou e fez uma reunião hoje de manhã com o Conselho Deliberativo, entre outras áreas também ali, o presidente, os coordenadores e tudo mais, para decidir que eles não vão demitir o Mano Menezes. Duas cabeças rolaram hoje à tarde, que foi a cabeça do Sandro Landelli, né, que era o coordenador técnico do Inter. Ele veio do Bragantino ano passado, veio em novembro do ano passado para substituir o Autuori, mas como vocês sabem não deu certo, né? Para essa função, como é uma função que faz a ligação entre jogadores e direção, comissão técnica e tudo mais, tem que ser um cara mais experiente, tinha que ser, por exemplo, Abel Braga, tem que ser o Tinga, tem que ser o D'Alessandro, assim como ele faz essa função lá no Cruzeiro. Só que aqui eles contrataram o Sandro Landelli porque ele foi tipo um scout lá do Manchester United, dessa porra toda aí. O cara era um olheiro. Era um olheiro, trabalhava nesses times, trabalhou em times grandes, beleza? Mas não tem condições. O futebol brasileiro é diferente, então tem que ser tratado de forma diferente. Tem que contratar gente que tem experiência nessa função, gente normalmente pessoas que foram jogadores, técnicos, alguém que tem história, tem estofo até mesmo para dar uma certa confiança para os jogadores, né? Assim como foi o Autuori ano passado. Daí tu sai do Autuori, que é um cara que já tem estofo, já tem tamanho, tem tempo no futebol para contratar Sandro Landelli, que é um novato nessa área. Não tem como, né, pessoal? Então, já foi. Tchau. E até nunca mais. Espero que nunca mais volte pro Inter, porque pelo visto é um péssimo profissional. Tanto que a gente nunca tinha visto ele aí. Diferentemente do Autori, né? O Autori a gente vê às vezes aí no Inter, sempre aparecendo no pátio e tudo mais. Já o Sandro Landelli era um repleto fantasma dentro do Beira-Rio. Outro nome que, na minha opinião, me agradou muito, que foi pra rua, foi do William Thomas. O William Thomas, né? Um péssimo executivo de futebol. Um dos piores, se não o pior executivo de futebol da história do Inter. Já deveria ter saído há muito tempo atrás. Fez contratações péssimas esse ano, contratações péssimas na janela do meio do ano passado também. Então é um cara que não poderia ter ficado no Inter de forma alguma, né? Ontem deu uma entrevista lamentável, mandaram ele dar entrevista lá após o jogo do Grenal. Ele não soube dizer se ficava, se o Mano ficava até quinta-feira, se enrolou. No final, quem não fica até quinta-feira foi ele, né? O William Thomas foi demitido, ainda bem, porque é um cara que é péssimo como diretor executivo, um cara que precisa fazer contratações, um cara que precisa ir atrás de jogadores, que precisa ter, né, como eu posso falar, um bom, né, uma boa ligação com empresários, com jogadores, um cara que precisa ser um pouco conhecido, assim como é o Barros no Palmeiras, o Spidel lá no Flamengo, tinha o Rui Costa que passou por vários clubes aí do Brasil também, assim, igualmente, e até mesmo o Caetano, né, que passou aqui pelo Inter, por mais que eu não goste do Caetano, é um cara que todo mundo conhece. Se ele chega na Europa e fala com algum jogador, o cara vai saber quem é ele, mas esse Brax e o William Thomas, ninguém sabe quem são esses caras. Eles chegam lá, os caras até dispensam eles. Ah, o rapaz lá do Inter me ligou aí, nem sabem quem são. Então, para essas áreas, o Inter precisa ter alguém de estofo, né? Eu fiz aqui uma avaliação aqui das contratações que o William Thomas fez desde a chegada dele no ano passado, né? Ele chegou em julho, ali naquela janela que a gente precisava contratar um centroavante para substituir o Yuri Alberto, que acabou não vindo, né? E ele foi atrás de alguns e gastou uma boa grana, inclusive, com eles, né? O primeiro jogador aí que ele trouxe foi o Brian Romero, que foi uma péssima contratação. O Inter contratou ele por 1,5 milhão de dólares, mais os salários aí, deve ter dado quase 10 milhões de reais aí só de prejuízo com esse cara. E pior que ele vai voltar agora no meio do ano, né? O Inter vai ter que tentar se livrar dele de novo, emprestado, vender vai ser difícil, porque ele tá muito mal lá no time dele também. Outro nome foi Mikael, jogou 10 minutos no Inter aí, e só. 400 mil por mês e ficou aí em torno de 5, 6 meses, eu não lembro agora, só sei que deu mais de 2 milhões de prejuízo ao clube. Outro nome que ele trouxe foi o Igor Gomes, que de certa forma foi o menos pior daquela janela de julho, e o Everton, que era um lateral direito ou lateral esquerdo. Não, lateral direito que veio do Vasco, né? Ele é do Bragantino, mas veio do Vasco, né? Ele estava emprestado ao Vasco.
E se ele não conseguiu jogar na Série B com o Vasco, que era um time horrível, era terceiro reserva lá, imaginava-se que ele fosse se dar bem aqui no Inter, né? E como vocês viram, não deu certo. Então, para ver o nível de contratação que o William Thomas fez ano passado. Iniciando esse ano, a primeira contratação que ele fez foi do Mário Fernandes. Vocês sabem o resultado, né? 5 jogos, 5 meses e o cara pediu para ir embora, ganhando 750 mil por mês e tirando aí em torno de 4 milhões aos cofres do clube, né? O clube tomou um prejuízo de 4 milhões só com o Mário Fernandes nesse início de temporada, para vocês verem o nível que é esse executivo de futebol, né? Um dos piores da história. Depois Baralhas, mais 5 milhões. Contrataram o Baralhas, sendo que depois que perderam o Romero, sendo que o Romero, que ele saiu lá do Independente, foi jogar lá no León do México, tava pedindo o mesmo valor. E eles não quiseram pagar, preferiram pegar o Baralhas, né? Baralhas, péssimo jogador. Inclusive também um dos motivos pelos quais eles meio que ficaram meio assim de contratar também o volante lá, o Richard Rios, que tá no Palmeiras e tá muito bem também, né? Arangues, né, que é uma contratação que até eu mesmo faria, eu ligo pra ele já tava se jogando pra vir jogar no Inter, uma contratação mais fácil da história. Luiz Adriano, depois deles falarem que não iriam conseguir jogadores como aquele lá que o Grêmio tentou até, esqueci o nome dele agora, e outros aí, vários centroavantes que o Inter tentou e o Inter não conseguiu, trouxeram o Luiz Adriano como solução criativa, um centroavante que já estava semi-aposentado aqui no Brasil e que veio lá da Turquia, aposentado já, né, pessoal, que já não estava jogando em alto nível aqui, daí voltou para cá, 35, 36 anos, e todo mundo sabia o que ia acontecer, né, deu errado. Nick Hernandes, que é um zagueiro que começou a jogar esses dias aí, tava há mais de 1 ou 2 meses recebendo sem jogar. Campanharo foi oferecido no início do ano, o Inter não quis, mas devido à pressão de final de janela, o Inter não ter contratado nenhum primeiro volante para não ficar sem a posição ali, sem jogadores da posição, contratou o Campanharo, que é um jogador bem mediano para baixo, não é um cara para nível do Inter, talvez aí para elenco se sirva, né, mas é bem mediano, fraco mesmo, não dá. Jean Dias, eu não vou nem comentar, né, um cara que é inacreditável essa contratação, inclusive, na minha opinião, deveria ser investigado esse tipo de contratação. Gabriel Barros, que até é uma boa aposta, né? Uma aposta ok. Rômulo, que é do André Cury, também é um jogador que ele colocou aqui. E o John, né? Que é um goleiro que até é melhor do que o nosso. Mas fazendo uma análise de todas as contratações dele, foi péssimo trabalho, né? Um prejuízo milionário. Se tivesse investido no executivo de futebol bom, que conseguisse maximizar as contratações e trazer jogadores certinho, aqueles que o Inter queria, que fossem ajudar no time e tudo mais, provavelmente o Inter hoje estaria numa situação melhor e não dependendo de Baralhas, Dione e Campanharo no meio campo ali para sair uma bola de trás, né? São um trio de volantes ali que são de se comparar com a época que a gente tinha o Fabinho, tinha o Fernando Bob e o Anselmo na volância, né? É muito triste o Inter passar por essa situação. Claro, ainda vai jogar aí o Arangues, o Gabriel tá para voltar e vai minimizar esses problemas, provavelmente, até porque mesmo eles voltando de lesões, eles são muito melhores do que esses que estão aí. Então, né, pessoal, eu acho que ainda bem por um lado que, pelo menos se não foi a merda do Mano, pelo menos esse inútil aí, esses dois inúteis tomaram um pé na bunda e que vão com Deus e que nunca mais voltem para cá, né, pessoal? Esse foi o meu vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho e até mais.